É isso, Pablo. Pablo, vou logo começar forte contigo. Bora. Pode ser? Eu gosto assim, de já começar. Não tem aquecimento aqui, não. Não tem Não aquecimento. tem jab. Não tem. Não tem jab, logo direto. Vambora. Pablo, hoje a sua equipe, a Fight Nerds, é uma equipe que ganhou prêmio, né? A gente vai falar mais sobre isso durante o programa. Mas eu queria mais falar do Pablo, cara, nesse momento, né? Se apresenta pra gente. Eu acho que uma galera conhece o Pablo, o head coach da Fight Nerds, o cara que está trazendo uma nova perspectiva, ou melhor, um novo olhar sobre o MMA. Mas, cara, o homem Pablo Sucupira, cara, quem é você, Pablo? Cara, eu sou um cara que acredita muito na minha pessoa, no meu trabalho, no caminho, nas pessoas que estão perto de mim. E eu acho que essa fé e essa perseverança estão criando algo grandioso, não só no meio da luta, mas eu acho que o atleta, antes de mais nada, é alguém que mostra que o ser humano é capaz de mais do que a gente imagina. Então, acho que o maior feito do atleta, do esporte, é mostrar que somos capazes de mais do que a gente imagina. Então, acho que minha maior missão, minha maior jornada é isso, é superar limites, superar desafios e capacitar pessoas próximas a mim. Cara, eu comecei essa jornada de Fight Nerd na escola sofrendo bullying. Então, Sofreu bullying? Pô, pra caramba. Eu era pequenininho, né? Eu tive uma puberdade tardia. Então, eu era uma criança no meio de adultos, praticamente. Então, você via a foto da escola, parecia que tinha um cara 3, 4 anos mais novo lá. E eu não sei, eu devo ter minha parte da culpa também, mas eu brigava muito, assim. O pessoal pegava um pouco no meu pé e eu sempre brigava. Acho que minha carreira começou aí, enfrentando bullies maiores que eu. E a Fight Nerds, acho que começou um pouco aí também, mostrando como o bullying é uma coisa que pode te encolher, mas pode te engrandecer também. Então eu usei essa experiência para canalizar para algo que hoje está muito potente. Então, eu demorei para entrar nas artes marciais. Eu acho que quando eu tinha 20 anos, o Nestor Cardoso, o mestre Nestor, na Taijitsu, chegou e falou: pô, Pablo, você briga na rua, você é um cara muito briguento, por que você não faz um esporte que vai te agregar mais? E eu comecei a treinar Muay Thai com ele com 20 anos, já era bem velho. E rapidamente comecei a competir. 2001, 2002, comecei a lutar os eventos do Zorello na CBKB. Fui campeão paulista, vice-campeão brasileiro. Daí lutei a FEPLAN também, o primeiro campeonato paulista da FEPLAN, eu fui campeão. E tive uma carreira no amadorismo, uma carreira com certo destaque. Mas nesse meio tempo eu me formei em publicidade. Na verdade, não cheguei a me formar, mas prestei SPM, eu cursei SPM por algum tempo. Saí de lá, fiz a Miami School e comecei a trabalhar em agências de publicidade. Então, conciliei por muito tempo a minha carreira de publicitário e a minha carreira de artista marcial. Só que com 29 anos, eu tinha uma luta que, se eu ganhasse a luta, eu ia disputar uma seletiva do Mundial na Iugoslávia, eu acho. E era uma luta que, em tese, era uma luta boa para mim. E eu estava bem na luta. Cara, do nada eu levei um giro de cotovelo, cara. E eu voei acho que uns 2 metros. Ainda levantei, mas o juiz interrompeu a luta. E foi essa a primeira vez que eu fui nocauteado, primeira e única. Mas fui para casa e a derrota é interessante que ela te obriga a enxergar coisas que você não enxerga na vitória. Sim. Então, por isso que eu falo para muitos atletas, assim que perdem, a primeira coisa que tentam fazer com alguém que foi derrotado é tirar a dor. E eu faço questão de sentir dor nessa hora. Eu faço, irmão, hoje deixa doer, porque senão vai ficar doendo a vida inteira. Então, quando eu perdi essa luta, acho que eu fiquei uns 2 dias isolado em casa, sem querer falar com ninguém, mal mesmo. Só que isso me deu uma clareza, assim, que a vida que eu levava, a estrutura que eu tinha, a minha idade, eu não iria ser o melhor do mundo. E eu sempre vi a arte marcial como uma ferramenta para me transformar, assim, não o melhor do mundo, mas o melhor
ser humano que eu posso ser, o melhor da minha capacidade. Então, com 29 anos, eu falei assim, eu vou encerrar minha carreira como lutador e vou focar em ser treinador. Eu já fazia alguns corners e estava me destacando como corner, tinha uma visão boa de luta. Então, eu parei de competir, comecei a dar aula. Então, acho que todo mundo passou por isso, né? Começo, né? Ia de Honda Bis até a freguesia do O para dar aula para um cara. Daí, ia, assim, comi uma graminha. E rapidamente apareceu uma oportunidade de abrir uma academia embaixo do elevado, uma academia pequena. Tinha uma academia de musculação embaixo e eles tinham um espaço para fazer uma academia de luta em cima. Eu dava aula eu sublocava uma academia de um paraguaio. O elevado é o Minhocão aqui em São Paulo? Isso. Elevado é um nome mais... Mais gourmet. Mais gourmet. Como é um podcast de business aqui, eu falei... Mas fica tranquilo. Se fosse, eu falaria melhor. Elevado, né? Elevado Costa e Elevado Silva. Costa e Silva, ali logo abaixo. Mas começou ali embaixo do Minhocão Embaixo mesmo? do Minhocão. Caramba. Cara, que legal, cara. E assim, a história é muito louca, que antes disso eu sublocava uma academia de um paraguaio, que era um professor de taekwondo. E eu tinha um horário lá, que eu tinha alguns alunos. E daí um dia ele falou, Pablo, a gente esse fim de semana vai fazer uma obrinha, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda a gente volta. Eu avisei os alunos, que eu recebia direto, eu tinha os meus alunos lá. Falei, galera, até domingo a gente tá fechado, segunda para obra, segunda volta. Segunda-feira eu voltei, a academia fechada, terça fechada, eu não conseguia falar com o paraguaio, que era o dono da academia. E daí eu fui na imobiliária, eu consegui achar o endereço da imobiliária. E eu fui na imobiliária e falei, eu não tô conseguindo falar com o dono da academia, o paraguaio. E o pessoal falou, não, ele devolveu o imóvel. Cara, nossa. Eu falei, como assim, cara? Eu tinha acabado de mudar minha vida toda para estar lá, tinha uns 30 alunos já, e cheque de semestral, trimestral. Falei, que loucura. E daí ela falou, só que, cara, inclusive ele tem que tirar as coisas de lá, que a gente tá vendo para alugar para outras pessoas, e ele sumiu também. Na hora eu falei, não, tudo bem, eu tiro. Para os jovens que estão nos assistindo, cheque era uma forma de pagamento, tá? Só pra vocês saberem, viu? Existia cheque, isso, tá? Fax. Daí eu falei, eu tiro as coisas lá. E ela me deu a chave do imóvel e tava tudo abandonado lá. Eu me juntei com um amigo meu, a gente tinha um outro amigo que era caminhoneiro. Falei, irmão, dá para você parar o caminhão lá na frente? Fomos lá e pegamos tudo da academia. Piso, bebedouro, tudo, imagina. Limpa. Espelho, tiramos espelho de parede, assim, carregamos 2 caminhões. Quando a gente estava acabando, acho que as últimas lâmpadas, chegou o paraguaio com um baldezinho e 2 chaves de fenda. Falei, irmão, você tá louco? Ele, porra, não. Eu falei, faz o seguinte, vê um preço para tudo, eu vou ficar com tudo e a gente vai te pagando parcelado. Ele, beleza. Então começou assim a Combat Club, que é a antecessora da Fight Nerds. Eu não tinha para onde levar esse material, eu levei tudo para casa. Eu passei acho que uns 3 meses entrando pela janela do meu quarto, porque a porta não abria, que eu enchi de tatame atrás da porta. Então imagina, eu pulava pela janela, era o espaço da cama, não entrava nem luz no meu quarto. E eu acho que assim, mas eu tinha uma visão muito clara. Eu falei, esse sacrifício vai valer a pena. Eu sentia que, não sei, é impressionante falar isso, mas é um drive que você tem dentro de você. Eu acho que você faz contas e voluntárias. Você tem alguma coisa dentro de você que fala, vai dar certo. E eu fui seguindo essa voz, e não só a atitude, mas principalmente a rotina, a persistência. Assim. Eu parei minha vida para isso. E daí apareceu essa oportunidade, e nesse momento eu tinha todo esse material parado em casa. Eu não tinha dinheiro, mas tinha todo esse material. Consegui um sócio que entrou com pouco dinheiro. E a gente montou a primeira Combat Club. Assim, vivia na obra, ajudei a quebrar parede, ajudei a fazer cimento. Assim, meti a mão na massa mesmo. Montamos a primeira Combat Club, onde aí sim eu parei minha vida toda para ser treinador. Comecei com Muay Thai. Então tinha umas equipes de Muay Thai lá que começou a dar muito sucesso. Aí chegou o primeiro atleta de boxe, foi o Igor Adiel, que rapidamente se transformou em campeão brasileiro peso pesado profissional, então a gente se destacou. Chegou o Bruno Murata, que foi um atleta de MMA que chegou a disputar o TUF. Então foi o primeiro contato.
um atleta muito bom, foi invicto com a gente. E eu acho que o game changer da minha carreira como treinador foi quando o Caio Borralho chegou. Porque o Bruno Murato estabeleceu uma parceria nossa com o Demian Maia. Então, a Academia Vila da Luta, ele tinha atletas lá que treinavam a parte de chão e MMA, mas não tinha um treino tão dirigido de striking. Então, alguns atletas chegavam lá e eles indicavam fazer striking com a gente. O Caio Borralho chegou através da Vila da Luta e foi fazer striking com a gente. Então, no primeiro dia ele chegou lá, saímos na porrada, ele falou, caralho, é aqui. Eu acho que a chegada do Caio Borralho na Combat Club, aí sim, meus olhos voltaram para o MMA. E é impressionante como quando eu vi ele, eu falei, cara, esse cara vai ser campeão. Não sei exatamente o porquê, mas eu vi ele sentado assim na academia, a postura dele, o jeito que ele me cumprimentou. Ele tinha algo de artista marcial. E eu vi isso muito claro, falei, esse cara vai ser campeão. Engraçado que nesse dia tinha ido ele e um outro atleta que já tinha mais nome. E o pessoal falou, não, o que eu trouxe não é esse, é o outro. Eu falei, não, eu quero saber desse, cara. Esse aí que brilhou meus olhos. E começamos uma parceria boa. Então, a Combat Club, a gente foi trabalhando, mudamos de imóvel, conseguimos um aporte, fomos para uma academia maior, ainda como Combat Club. E daí um dia eu falei, cara, Combat Club é um nome que não fala da gente. Não diz quem nós somos. Inclusive, começaram a abrir outras academias Combat Club, porque é um nome comum. Daí foi um dia que eu parei e comecei a pensar um pouco da minha história. O Caio, não sei se vocês sabem, ele foi professor de Química e Física na escola. Tem a família de professores. Sim, né? Então ele é um nerd, né? E eu pensando nisso, nós não éramos pessoas mal encaradas, a gente nunca foi aquele cara que não cumprimentava, a gente sempre foi muito educado, cumprimentava todo mundo. Aliás, você com essa feição tão tranquila, é até difícil imaginar que você que é um lutador. Saía na mão. Não, o lutador ok, mas é difícil imaginar que você saia na mão na rua. Sim, também. É assim, eu acho que eu me encontrei mais nesse perfil do cara calmo. E era engraçado que eu sempre fiz questão dos meus atletas estarem uniformizados. Então eles iam para a Vila da Luta de MMA, tinha a roupinha, eu falava, põe para dentro da bermuda. Então chegava um monte de cara, parecia nerd mesmo. E daí eu tive essa ideia, pô, The Fighting, o primeiro era os nerds da porrada. Só que como nosso objetivo era trabalhar no UFC, um mercado americano, eu falei, vamos botar um nome em inglês, The Fighting Nerds. E quando eu dei esse nome, a maioria das pessoas não gostou. Um dos primeiros caras que falou, cara, gostei foi o Caio. Pablito, esse é um nome, cara, esse é um nome, vamos pra cima. Então, pô, botei o nome, daí eu criei o óculos também, por sinal. Você é publicitário, né, cara? Então Sim, você tem. Os teus insights são todos ali de marca, de acho que de eu mensagem, aproveitei meio esse mensagem, lastro, né? Ó, de mais nada, presentear aí vocês aí, ó. Talvez irmão, o óculos mais famoso do mundo, eu acho. Certeza. Mundo, né? Aí, ó. Muito obrigado, muito obrigado. Aí, eu vou botar o óculos aqui. Vou botar o meu também. Talvez você não saiba. Olha lá, o Carlão ficou bem de nerd, cara. Ficou bem, credibilidade aí, ó. Talvez você não saiba, mas depois que o Elon Musk colocou esse óculos, Tá as ações dele subiram demais. Pô, chegou nos 300 bilhões lá. Chegou nos 300. Tá valendo uma grana isso aqui. Vou botar aqui também. Mas, cara, foi essa trajetória. Então, eu passei de brigador para lutador, de lutador para treinador e hoje para... Muito legal.